Fala aí, meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de um anime que eu chamo carinhosamente de Loop 7. Que para mim é o melhor anime do gênero dessa temporada e talvez um dos melhores que eu já vi. E se você quiser saber o porquê que ele é tão bom, vem comigo e bora lá! Então, galera, esse anime acompanha uma menina chamada Rishi, que ela era prometida para o príncipe da região. Então, ela teria que casar com ele. Só que um tempo antes do casamento, em uma festa, esse príncipe meio que arruma uma putaria com ela. Ele faz uma sacanagem com ela, que é no meio da festa terminar o noivado com ela e acusar ela de vários crimes que, por sinal, ela não cometeu. Então, na hora, como é de se esperar, ela fica chocada, ela não sabe o que fazer. Aí ele debocha dela, faz um monte de coisas assim, insulta ela pra caramba, atribui a ela vários crimes e aí, sem muito o que fazer, ela tenta voltar pra casa dela. Só que quando ela chega na casa dela, os pais dela, que são leais ao reino, etc., fala que ela não é mais bem-vinda lá também. Então, ela não tinha aonde ficar, nem para onde ir. E, de novo, é bom reforçar que ela foi treinada para ser esposa. O que ela sabia fazer era ser esposa do príncipe. E só isso. E aí ela, sem rumo, sem destino e só com a roupa do corpo, vai vagando, sem saber o que fazer. E, por sorte, ela encontra um grupo de mercadores, de mercantes, de galera que faz vendas e trocas, etc., que vê ela e acaba conversando com ela e ela se une a eles. E já que ela se uniu a mercantes e mercadores, ela começa a aprender a vender e fazer as coisas dela. E daí ela vai desenvolvendo o caminho dela, vai aprendendo a vender e ela vai sozinha depois numa viagem, conhecendo vários lugares no mundo, vendendo as coisas dela, até o dia que começa uma guerra entre vários reinos. E quando começa essa guerra, ela é pega no meio da confusão e morre! Só que depois que ela morre, ela volta no tempo 5 anos atrás, na exata data que aquele príncipe enxotou ela e acusou ela dos falsos crimes. Você lembra, né? Então, ela volta para aquele momento e na hora que ele começa a acusar ela começa a lembrar do que aconteceu, mas ela fica sem saber. Ué, eu não morri? Por que eu tô aqui? Ela não entende nada. Mas aí o príncipe até começa a acusar ela de algumas coisas de novo, mas ela não perde tempo. Ela fala, olha, eu tô revivendo a minha vida, então eu tenho que ser mais esperta. O que eu vou fazer? Eu vou passar antes na minha casa, antes da notícia chegar pra minha família, pra eu poder entrar. Eu vou pegar uns pertences meus e eu vou lá, espero o pessoal da caravana que vai passar, dos mercadores, e eu vou com eles de novo. Só que no tempo que ela foi na casa dela e pegou as coisas, ela perdeu a caravana, os caras passaram. Na hora que ela chegou lá, já não tinha mais ninguém, então ela ficou pra trás. Então ela teve que seguir um outro rumo completamente diferente na vida dela. E aí ela resolveu estudar medicina, já que ela estava com um livro lá, ela podia vender as coisas dela, e aí ela começou uma nova vida como médica. E aí ela viveu alguns anos como médica, mas a mesma guerra começou de novo, como é óbvio, e de novo ela foi pega na guerra. E morreu de novo, E aí ela volta para que momento? De novo para o momento onde o príncipe acusa ela de um monte de coisa. Só que nessa terceira vida, ela já estava de saco cheio do príncipe, de ouvir aquelas acusações, e logo sai de lá e segue o caminho dela de novo. E como ela já conhecia alguns médicos da época dela, que ela foi médica, ela já iniciou a vida dela de pesquisadora. Então ela seguiu um terceiro caminho completamente diferente, pesquisando, até passar 5 anos e começar a guerra, e ela morreu de novo! Pois ela não sabe lidar bem em guerra. Aí ela já tinha virado pesquisadora, médica, vendedora e tudo mais. Aí ela voltou de novo pro mesmo tempo e seguiu um novo caminho. Só que agora, um caminho bem diferente. Porque dessa vez, ela não pegou nenhuma profissão muito importante. Ela virou empregada, uma servente, pra ver se não morria. Só que a guerra explodiu e ela morreu de novo. Ela morreu mais uma vez. Aí depois ela tentou mais alguma coisa lá que não fala e morreu de novo. E por fim, na 6ª vez dela, ela resolveu aprender a lutar. Ela se passou por homem e aprendeu a usar espada pra conseguir se defender. Só que eclodiu a guerra e ela morreu de novo. E só que dessa vez ela morreu pro cara chamado Arnold, que é o cara que causa essa guerra. Sempre que ela morre na guerra, é por causa da guerra que esse cara começou. E aí ela volta pela 7ª vez naquele mesmo momento, porque eu acho que ela tem 7 vidas, ou mais, não sei. Mas ela volta para aquele mesmo momento lá.
E aí o príncipe tá lá falando, ela tá de saco cheio, é a 7ª vez que ela ouve aquelas baboseiras do príncipe, só que ela resolve simplesmente sair e vai embora. E aí ela pensa, todas as minhas vidas, em todas as vezes, eu desci pelo mesmo lugar e fiz mais ou menos o mesmo caminho de início. Dessa vez eu vou sair por outra saída. E na hora que ela tá indo embora, ela tromba com um cara, que é o cara que sempre começa as guerras e que matou ela. Então ela tromba com ele e fala, putz, que ironia do destino, né? Só que o cara, dessa vez, o reino não tá em guerra ainda, né? Então ele não tem nem porquê, tem nenhuma implicância com ninguém. Ele acha ela muito divertida, porque ela é meio dane-se, né? Tipo, ela falou, acabei de terminar meu casamento, tô indo embora. E ele, tipo, deve ter pensado, cara, é assim, né? Tipo, não tá de luta, nem aí. E aí ela chega lá na sacada, no 2º andar, vai lá e pula, se joga lá de cima, dá um rolamento, quebra o tamanco, e vai e faz o tamanco virar tipo uma rasteirinha, ela quebra o salto, né? O salto alto, bota no pé e vai. E ele acha aquilo extremamente divertido, ele acha ela, tipo, exótica, uma coisa que ele nunca viu antes, ainda mais pra uma pessoa da nobreza. E aí, ela vai sair, encontra aquele príncipe idiota lá de novo. E esse cara, esse Arnold, que é o cara que causa as guerras sempre, e que matou ela, inclusive uma vez, vai atrás dela e por achar ela um tanto exótica, ele resolve pedir ela em casamento. Naquele momento. Ela provavelmente no início não ficou nada feliz, nada assim, tipo, cara, é o cara que... Ele me matou basicamente as 6 vezes, porque ou ele matou diretamente ou consequência da guerra dele, né? Aí ela ficou meio grilada com isso, mas ela pensou, poxa... Será que se eu estiver ao lado dele, eu consigo convencer esse cara a não iniciar a guerra? E aí finalmente sobreviver? Né? E aí ela teve essa ideia, fez os acordos com ele, e inclusive uma das coisas que ela espera para essa nova vida dela é não fazer nada. Porque sempre que ela faz um monte de coisa, ela acaba morrendo. Então, aparentemente, o objetivo dela vai ser ficar de ócio, ficar vagabundando no castelo, que nunca acontece, elas nunca conseguem, toda protagonista falha miseravelmente nisso, e tentar impedir a guerra. Certo? E, obviamente, esse casalzinho aí será o romance que vai ser desenvolvido. Então, basicamente, o anime se trata da história dessa Rishi, vivendo a vida dela pela 7ª vez, agora ao lado do seu algoz, do cara que matou ela. Eles vão começar a se apaixonar, e vai ter várias coisas também, vão ter várias intrigas palacianas, vão ter várias coisas que ela vai ter que tentar resolver, inclusive coisas familiares dele. Então, assim... vai seguir esse rumo e vai ser bem divertido. E eu falei no início desse vídeo, inclusive, que esse anime é o melhor do gênero, shoujo no caso, dessa temporada, na minha opinião. E é um dos melhores que eu já assisti. Eu consigo dizer 1 ou 2 que foram melhores do que esse, até o momento também, né? Mas esse é muito bom. E eu vou dar alguns motivos do porquê que eu acho esse anime tão bom e o porquê que, se você não assistiu ainda, eu recomendo você ver esse anime, a menos que você deteste shoujo. Aí não tem o que fazer. Mas se não é o seu caso, eu vou dizer o porquê que você deveria assistir esse anime. E o primeiro motivo que eu digo que você tem que assistir é a própria protagonista, a Rishi. Ela é muito boa, porque logo quando eu vi esse anime... E eu vi muita gente elogiando, na verdade, antes de eu assistir o primeiro episódio. Eu vi muita gente elogiando, que ela era muito legal. Eu já tava imaginando, sabe o quê? Que ela ia ter essa série de voltas no tempo. E ia ser uma menina bobinha, aquele padrão shoujo normal, sabe? Que tem aquela menininha meio bobinha, meio não faz nada. E aquilo ia me incomodar muito, porque se você parar pra pensar, raciocina comigo. Ela viveu aqueles 5 anos... 6 vezes, ela foi e voltou 6 vezes. Então, ela já tem a mais de idade 24 anos. Lógico que não. Cara, Osvaldo, eu peço pro Osvaldo ficar assistindo pra ele ver se eu tô errando alguma coisa. Eu falei que ela voltou 6 vezes, 5 anos é 30 anos, Osvaldo, não 24. Não é 30 anos sem estar, tá vendo? Não me ajuda se eu estiver errando. É 20 anos. Não, mas brincadeiras à parte, é o seguinte, ela voltou 6 vezes... 5 anos, então ela fez aqueles 5 anos 6 vezes e cada uma dessas vezes ela fez coisas completamente diferentes, ela não seguiu as mesmas experiências. Então, ela já tem 30 anos além, sei lá, dos 17 que ela deve ter. Ela já é uma jovem senhora de 47 anos. E eu ficaria muito revoltado se ela fosse uma menina bobinha. Só que não, ela é muito sagaz, ela é muito inteligente e o anime pegou exatamente todas aquelas vidas que ela teve, aqueles conhecimentos, e tá aplicando na prática. Ela sabe lutar de espada, que ela foi uma guerreira, ela sabe curar, ela cura um pessoal lá que foi envenenado, inclusive, ela faz de tudo. Assim, e isso é legal porque ela é mó correria e também ela é totalmente de saco cheio com aquelas coisas do império lá do reino dela, com o príncipe, e isso fica claro, e ela é bem mais madura, ela é bem legal. Então,
Um motivo pra se assistir é que é uma protagonista muito independente, muito bacana. Vocês vão gostar com certeza. E um segundo ponto a se destacar é o roteiro da obra. O roteiro praticamente não apresenta nenhum furo e normalmente quando tem essas voltas no tempo, é cheio de furo. É cheio de coisa errada. Lá não, eles fazem o simples, mas é tudo muito bem roteirizado, tudo muito certinho. E também é legal porque você não fica entediado. E eu acho que esse anime pode agradar praticamente qualquer um, porque ele tem cenas de ação, de comédia, tem romance e tem um slice of life, e esses elementos, eles ficam variando. Não fica igual uns animes de romance aí, que fica o tempo inteiro naquele melodrama, aquela coisinha enjoada. Não, tem o romance, tem, ele evolui bem. Por incrível que pareça, ele evolui muito bem. Até o momento tem 7 episódios, se não me engano. E já evoluiu bastante, já mudou muita coisa. A relação dos dois já tá completamente diferente. Então o romance anda, tem ação, você vê ela em ação, tem parte de medicina. Então assim, essas coisas ficam variando o tempo inteiro. Tem os dramas também. E o fato de variar tantos gêneros, cada hora ter alguma coisa diferente, aquilo te prende. Você não vê o episódio passar. Ele passa rápido, ele é agradável e não é nada enjoativo. Então esse é o segundo ponto que eu queria destacar com vocês. E finalmente o terceiro ponto positivo, que são os clichês. Porque eu sempre digo que clichê não é algo necessariamente ruim. Ele pode ser ruim ou pode ser bom, né? Porque eu digo que o problema é quando o anime, ele é só clichê. Sabe? Porque o clichê, assim, é uma coisa que normalmente funciona, que as pessoas gostam, por isso que vira clichê, mas quando fica só aquilo, fica previsível. Você sabe o que vai acontecer. Você olha e fala, vai acontecer aquele clichêzinho ali de tal coisa. E isso é cansativo. Então, o uso do clichê é uma ferramenta, mas não pode ser usado em excesso. E o que o Loop 7 faz com maestria é exatamente isso. Ele usa alguns clichês, tem alguns clichês que são bem usados, mas de vez em quando ele muda completamente a história. Ele te surpreende em alguns pontos. Por exemplo, eu vou dar um mini spoiler aqui, eu vou tentar não falar muita coisa sobre como que foi resolvido, eu vou tentar falar o mínimo possível, mas vai ter um spoiler agora, beleza? Que é o seguinte, lá pra frente, aparece um irmão daquele cara que ela gosta, o Arnold, um molequinho lá, e aí acontece toda uma situação dela ser sequestrada, com a ajuda das serventes dela, aí... Na hora que eu vi aquilo, eu falei, eles vão ferrar com a obra. Eles vão ferrar com a obra. Porque eu até postei em algum lugar, e não foi nem aqui no canal, nem no nosso Discord, que eu ia ser apedrejado pro pessoal que ama essa obra. Mas eu postei em um lugar. Eu até botei assim, olha, regra como estragar Seven Loop passo a passo. Aí eu botei lá, porque teve aqueles 2 serventes que sequestraram ela. Aí eu já imaginei aquele drama, aquela coisa de ela dizendo por que fizeram isso. Aí a pessoa perdoando a pessoa que te sequestrou, como se um sequestro fosse uma coisa que você perdoasse. Tipo, a pessoa me sequestrou ali, tá tudo bem. Te perdoo, beleza? Tipo, isso não existe. Aí o príncipe ali ia ser um cara bonzinho, mal entendido, que só porque é bonitinho, então não vão fazer nada com ele. Eu falei, eu comecei a dar uma lista de coisas que iam fazer. Eu falei, vão estragar a obra. Vão estragar essa parada, com um monte de clichê desnecessário. Aí o príncipe, o Arnold, vai lá salvar ela. Aquelas coisas clichês básicas. Mas o desenvolvimento teve um clichê, que foi aquele do príncipe bonitinho, que obviamente não era mal entendido, enfim, gostava do irmão e tudo mais. Mas o resto foi surpreendente. Não foi exatamente como eu pensei. Então, quando eu fui vendo, aquilo ficou bom pra caramba, porque ora tinha um clichê, mas ora era inovador, era uma coisa que eu não esperava. Eu achava que ele ia ter que ir lá resgatar ela, mas não, ela se livrou sozinho. Era um plano dela também, foi mó legal aquele lance. Ela conseguiu se libertar, teve uma cena de ação bem bacana. Então, assim, foi inesperado, foi legal. Então, eles usam o clichê de uma forma muito sábia. Né, pontualmente, na hora que tem que ser, do jeito que eles querem para a história andar, né, de um determinado rumo, mas sem ficar enfadonho, desculpa, sem ficar chato, sem ficar enjoativo, repetitivo ou previsível. Então, todos esses elementos, incluindo protagonista, enredo bem trabalhado, vários gêneros simultâneos, sem clichê, torna esse shoujo muito bom, e eu acho que agrada a todo mundo. Pode agradar qualquer um, inclusive, sei lá, independente dos gêneros que você goste. A menos que você não goste de romance, nada de romance, eu acho que esse anime é uma indicação que vale a pena, beleza? Mas então, galera, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse vídeo ou se gostam de Seven Loop, deixa um like aqui porque ajuda demais. Também comente se você quer algum outro anime, que eu fale de algum outro anime aqui no canal, que eu tô falando de Seven Loop porque me falaram pra falar sobre esse anime, me pediram muito. Então, eu atendi e trouxe ele aqui, beleza?
E é isso que eu queria falar com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.